Hoje eu errei ao dizer a uma garçonete que eu já havia vencido o Hot Wing Challenge. Então, como o título sugere, eu gosto de coisas picantes. Tenho uma grande coleção de molhos picantes em casa, experimentei a maioria das pimentas super picantes do mundo e venci vários desafios de asas quentes. Normalmente estou bem, mas como envelheço ocasionalmente, acho que meu estômago sofre. Nada muito extremo, mas muito barulho e às vezes um pouco de anel de fogo. Vá até o dia desse incidente específico. Eu moro em uma cidade de médio porte no Canadá. Meu cunhado morava em outra cidade a cerca de 140 quilômetros ou 90 milhas de distância. Então, para contextualizar, e isso se torna importante, cerca de 1 hora e meia de carro. Neste dia em particular, fomos visitá-lo para que pudéssemos levá-lo de volta para nossa casa no fim de semana. Agora, fizemos isso com bastante frequência. Normalmente, quando fazemos, encontramos um restaurante para comer alguma coisa antes de voltarmos para casa. Nas últimas vezes que fomos, encontramos um pequeno pub especializado em asas de búfalo. No final do menu, eles anunciaram um desafio de asas quentes em que, se você terminasse suas asas mais quentes, comeria de graça. Sem hesitar, encomendei as asas do desafio. A garçonete perguntou: "Você tem certeza?" Ao que respondi: "Gosto de comidas quentes e não posso recusar a oportunidade de comer asas de graça." Ela riu e ganhou minhas asas. Eles estavam quentes, mas eu definitivamente tinha comido mais quente. E então, eu ganhei minhas asas livres. Paguei a refeição da minha namorada e minha cerveja e segui meu caminho. Nos próximos meses, fiz isso mais 2 vezes. Cada vez, a garçonete perguntava: "Você tem certeza?" Cada vez eu dizia que sim. Cada vez que eu ganhava asas livres. Foi maravilhoso. Até esta última vez. Vamos para nossa ala favorita. Entramos com um ar de familiaridade e nos sentamos. A garçonete, que mais tarde descobri ser a dona, vem anotar nosso pedido. Minha namorada, minhas filhas e meu cunhado fazem o pedido e a garçonete se vira para mim e pergunta o que eu vou comer. Eu digo: "Eu gostaria de fazer o desafio de asa quente, por favor." A garçonete pergunta mais uma vez: "Você tem certeza?" Foi aqui que eu errei. Eu disse estupidamente a ela: "Ah, sim. Eu fiz muitas coisas." Caro leitor, quando você diz ao dono de um estabelecimento que já comeu uma refeição grátis na casa dele e agora está lá apenas para tirá-lo de outra ordem de asas, ele não aceita bem. Nossa garçonete, antes simpática, se vira para mim e diz friamente: "Ah, você tem? Então isso deve ser fácil para você." Não foi. Minhas asas vieram e os olhos de todos se arregalaram, e eles se afastaram da minha refeição. Instantaneamente, os olhos de todos lacrimejam e a garçonete, proprietária, sorri com um sorriso grande, cheio de dentes e implacável. Ela diz: "Aproveite." E foi embora. Não posso transmitir a você em meras palavras a dor que sofri ao comer essas asas. Dei minha primeira mordida, e foi uma destruição devastadora. Uma explosão de fogo nuclear cobriu meu paladar, não muito diferente do que tenho certeza que as pessoas em Pompeia teriam experimentado durante a erupção do Monte Vesúvio. Meu corpo começou a tremer e suar. Um rio de muco e lágrimas escorreu do meu rosto. 2 vezes fui ao banheiro chorar para mim mesma e questionar minhas escolhas de vida. Embora ninguém esperasse que eu terminasse. Eu aguentei. Quando finalmente acabou, todo mundo ficou em silêncio. Pagamos sem dizer uma palavra e saímos. No carro, minha namorada se virou para mim e perguntou hesitantemente: "Você está bem?" Quando eu apenas acenei afirmativamente com a cabeça, ela perguntou: "Você tem certeza?" Eu apenas olhei para ela, sem expressão. Começamos nossa viagem para casa. Mais uma vez, gostaria de reiterar que geralmente não sinto muitos efeitos colaterais de alimentos picantes. Mas isso foi diferente. Eu ainda podia sentir a queimadura no esôfago, até meu estômago. E meu estômago estava piorando. Eu estava ficando inchado e desconfortável. Cerca de meia hora depois dessa 1 hora e meia de viagem está se tornando cada vez mais desconfortável a ponto de eu me deslocar desconfortavelmente no banco do motorista. Minha namorada pergunta novamente se eu estou bem. Eu digo a ela: "Algo está errado." Ela sugeriu parar para usar o banheiro, o que eu recusei. Eu não tinha certeza do que iria acontecer e achei que era melhor estar em casa quando acontecesse, em vez de um banheiro sujo de posto de gasolina. Depois de 1 hora de viagem, esse desconforto é cheio de dor. Dor forte. Eu piso no acelerador, soprando bem além do limite de velocidade. Eu não me importava. Eu só precisava ir para casa. Meu estômago havia decidido que não iria mais abrigar essas abominações e, de uma forma ou de outra, elas estavam saindo. Quando finalmente chegamos lá, coloquei o carro no estacionamento e corri até a porta da frente.
Eu mexi com minhas chaves enquanto todo mundo saía do carro. A porta finalmente se abriu e eu subi as escadas 4 de cada vez, ao mesmo tempo em que desarrumei minhas calças. Foi uma corrida para o banheiro, e eu estava perdendo. Assim que chego ao banheiro, aconteceu. Fechei a porta quase toda antes que um spray violento saísse da minha bunda, pintando a parte de trás da porta e o chão. Para minimizar a zona de respingos, tomei uma decisão executiva. A banheira em vez do vaso sanitário. Eu me lancei na banheira e comecei a fazer o possível para tirar minhas roupas. O tempo todo, estou cagando violentamente e vomitando em cima de mim mesma. Minha namorada, Deus a ame, subiu as escadas e, com um olhar de nojo absoluto por minhas vis expulsões corporais, tirou minhas roupas sujas e limpou a porta, as paredes e o chão. Ela voltou para cima depois de lavar a roupa e ligou o chuveiro para meu corpo machucado e queimado. Eu estava encolhida na posição fetal quando a água quente me atingiu, ainda impressionada com a reação que uma libra de asas de búfalo picantes conseguiu produzir. Ela me perguntou com uma voz doce se eu tinha aprendido minha lição. Eu respondi fracamente, sim. Eu menti. Muito tempo, não li, pensei que aguentaria algumas asas quentes, só para que o chefe criasse algo incrivelmente mais quente do que o esperado e acabasse destruindo meu banheiro.